Bom, pessoal, vamos começar nossa aula. Como sempre, a gente começa com as dúvidas e aí a gente pode mover para o assunto. Professor, lá no final da última aula, você comentou que a forma simplestica é uma função de área no espaço. Aqui foi até o fim, né? Não. Sim. Aí, seria uma curiosidade, o produto vetorial do R3 visual foi interpretado como sendo uma forma? Você pode pensar o seguinte. Não diretamente porque dois dados do vetor se associam a um outro vetor, né? Mas quem sabe a área desse outro vetor poderia pensar como sendo a relação do vetor. Sim, a resposta é sim, mas é um pouco mais complicado que isso, porque no caso do produto vetorial, você tem essa projeção de volta para o espaço dos vetores, né? Você tem que pensar que, na verdade, o produto vetorial é mais facilmente compreendido como um produto exterior de duas forma. Mas no sentido que você está querendo, dá para pensar também. Quer ver? Me dá um segundo, deixa eu pensar aqui. Né? Porque você tem o seguinte, você tem VU, isso aqui vai ser o quê? V1, U2 menos V2, U1, E3, né? Mas assim por diante. Então são três caras. Isso, exatamente. Você pode pensar o seguinte, se você não quiser pensar nisso aqui como um produto exterior de 2 forma, já que você quer ter o sentido do vetor, e o vetor que é o deslocamento, que te dá tamanhos e comprimentos, né? Você pode pensar que o produto vetorial, basicamente, ele é a coleção de 3 formas. Aqui é assim, dx1, dx2, certo? Essa forma, ela mede áreas projetadas no plano 1, 2, certo? É justamente, né, se você pegar essa 2 formas aqui, atuando em VU, você vê que dá isso aqui. Né? Então, na verdade, o produto vetorial é essa união desses 3 caras aqui, entendeu? Você tem esse cara aqui, na verdade, o 3, o 1 e o 2, o 3. Você pode pensar no produto vetorial como esses caras aqui. Agora, tem uma maneira de pensar neles todos juntos? Porque assim, o que eu tenho clareza, né, é que é o seguinte, você dado uma métrica, você define uma conexão, certo? Qualquer conexão, você define você tem a métrica que é compatível, que é aquela que você usou para definir. Mas você também pode usar aquela conexão para definir o seguinte, você tem uma conexão aqui, digamos, atuando numa 3 forma aqui, igual a 0. Então, no espaço tridimensional, você tem uma 3 forma e você tem uma única 3 forma que é compatível com a conexão. Ou seja, a conexão, ela não só define uma métrica, mas ela também define um volume, um elemento de volume. Certo? Ou seja, quando você escreve que a integral no volume é igual a d3x, é porque d3x é a 3 forma que é compatível com a derivada parcial. Que a derivada parcial é a conexão quando sua métrica é euclidiana e você está com coordenadas cartesianas. Então, esse cara aqui, você não tirou do bolso ele. Esse aqui, ele precisa ser assim, entendeu? Quando você vai para uma situação que você chama de geometria riemanniana arbitrária, tanto que quando você faz a integral, você encontra uma coisa assim, ó, raiz de menos g de 3x. Né? Digamos que no caso tridimensional, não no caso, quase 4-dimensional. Raiz de menos g de 4x. Isso aqui, na verdade, é uma 4 forma. E é a única 4 forma compatível com a conexão que você está trabalhando.
Entendeu? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso te dá uma noção de volume, de medida de volume, certo? Se você agora faz folhas, essa medida de volume ela pode ser projetada nas folhas e medir áreas. Então, esses caras aqui, eles têm a ver justamente com a projeção desse cara aqui, entendeu? Em folhas. Agora, tem mais uma coisa algébrica aqui, mas ia me tomar muito tempo para pensar nisso agora, tá? Mas você pode pensar assim, que o produto vetorial é a ação de um funcional multilinear que leva vetores em áreas. Mas no caso ele leva a área da direção no plano 1, 2 como componente de um certo vetor, né? Um componente na direção 3, a área do 1, 3 na direção 2 e assim por diante, entendeu? Agora, o fato dessas áreas terem essas direções específicas também é importante. Porque na verdade, deixa pra lá. Depois eu penso mais sobre isso e te dou uma resposta mais coesa. Tá? Não, mas isso é super importante, porque a gente vai, vários resultados que a gente vai ver agora vão depender disso. Não necessariamente, especificamente dessa discussão, mas dessa noção de que as formas são ferramentas de medir comprimentos, áreas, volumes, né, volumes n-dimensionais e assim por diante. Então, por culpa do Henrique, eu não consegui escrever todas as notas que eu queria, então algumas coisas eu vou pegar direto do livro, tá? Do Henrique, porque eu fiquei até ontem, 1h da manhã, terminando o código lá. Ok, então a gente termina isso aqui. Ok. O ponto do jornal que eu começava com vamos discutir isso depois, vamos pensar, pode ser. Tá, pessoal, então a gente descobriu o seguinte, a gente descobriu que ômega minha estrela, né? Ou se a gente preferir, não, é melhor assim mesmo. Vai ser igual a DH. Isso. Tá certo? Mas olha o que isso aqui está fazendo. Veja. μH é um campo vetorial, certo? E isso aqui é uma 2 forma, certo? Quando você atua uma 2 forma no campo vetorial, o que você tem? Você tem uma coisa assim. Ômega, mi, estrela. Como isso aqui é uma 2 formas, você pode pensar que cabe um vetor aqui, ó. Certo? Então, aquilo que eu estava falando no final da aula para vocês. Esse objeto com isso em aberto, você pode pensar como sendo uma 1 forma. Tá certo? O ômega, a gente discutiu na aula passada que ele é não degenerado. Certo? Então, isso aqui é zero, se somente se isso aqui for zero. Ou seja, isso aqui é uma relação inversível. Tá certo? Então, veja, nesse caso aqui, eu posso dizer que eu posso chamar o mi estrela H til como definido por tá? Deixa eu ver só se essa é a melhor notação. Que é uma coisa que eu não tinha decidido. Isso. E se eu tenho um vetor V, tá? Se eu tenho um vetor V, cadê? Isso. Eu chamo V til como sendo a única solução da equação tá? Então aqui você tem um vetor e você define uma 1 forma. Aqui você tem... Não, é o contrário que eu quero. Isso. Se eu tenho uma 1 forma ômega, tá?
esse cara aqui é a solução única dessa equação. O do ômega sem nada, ou melhor, com a barra, para ficar claro. Tá? O ômega com a barra é o único vetor solução dessa equação aqui. Então seria o subir e descer índices, tá? Na prática, isso é exatamente subir e descer índices usando a matriz associada a esse cara aqui. Isso aqui está claro? Então o que eu posso fazer? Se eu aplicar a inversa, né, do ômega dos dois lados aqui, o que eu vou ter? Tá? Isso aqui é um campo vetorial. Tá certo? Estou vendo umas caras de que eu não posso. Não, só queria saber se está claro. Só uma coisa. Ali na primeira equação, o Mi é o curso fora de uma curva. O DH não deve ser aplicado ao longo da curva. Isso aqui é que eu estou poupando, mas isso aqui está calculado em Mi mesmo. E a gente pode inverter, mas isso é um campo aplicado ao longo de uma curva também. É o campo aplicado ao longo da mesma curva. Mesma curva. Isso. Né? Se você quiser deixar mais carregada a notação, ou ficar mais completo mesmo, você pode falar isso aqui. Tá? Mas o interessante é que isso aqui é um campo vetorial, né, que, se calculado sobre a curva e igualado aqui, você tem as equações de movimento. Tá certo? Esse tipo de campo vetorial, se você tem uma função f, que é uma função de f em R, tá? Uma função do espaço de fase, do espaço de fase qualquer, você chama esse cara aqui de um campo vetorial hamiltoniano. Tá? Isso aqui é um campo vetorial hamiltoniano. Tá certo? Mas olha que interessante. Tá. Até aqui está tudo claro? A gente vai começar a ver agora vários desdobramentos geométricos disso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu estou definindo o que é um campo vetorial hamiltoniano. Todo campo vetorial calculado assim, tira a derivada exterior de um escalar e depois projeta com o seu ômega. Todo campo calculado assim é o que a gente chama de um campo vetorial hamiltoniano. Qualquer função para a utilização de fase. Isso. Isso exige que você seja suave. Isso, tem essas exigências mínimas de suavidade e tal, né? Isso, em geral, isso é um campo vetorial hamiltoniano. A gente tem outras situações em que a gente vai impor mais coisas sobre essa função aqui, f, tá? O fibrado cotangente. Tá? Como eu falei para vocês, deixa eu ver, tá? Né? A gente definiu esse ômega como uma derivada exterior do θH, e é isso. Tá. Então, veja, esses campos vetoriais eles vão ter umas características especiais que a gente vai ver agora, tá? Primeiro, dado um campo vetorial qualquer, eu posso calcular o fluxo que ele gera, certo? E através do fluxo eu posso definir a derivada de Lie, tá? Então, quanto que é a derivada de Lie, ou seja, dado um G pertencente, né, um G também de F, de F em R, quem é a derivada de Lie na direção dF de G? Isso é fácil, né? São as componentes desse cara aqui. Eu vou calcular aqui direto, tá? Vai ficar assim: ômega
Mi, Ni. Del, Del, Gama, Ni, F. Certo? Del, G, Del, Mi. Del, Gama, Mi. Deixa eu escrever aqui. Só para ficar claro para vocês. D, F, barra, G. Em geral, isso aqui é o quê? É o DF barra Mi, Del, Del, Gama, Mi, de G. Certo? Esse mapa aqui, ele vai com qualquer tipo de campo vetorial, se for um campo vetorial com N coordenadas, ou 2N coordenadas, ou 4N, tanto faz. Como assim? O campo vetorial ali é sempre o mesmo campo vetorial do mesmo espaço. Não, é só um campo vetorial definido T em F. Isso. É sempre campos vetoriais em F ou campos covetoriais em F. A gente nossa base, nossa variedade de base agora é sempre o fibrado cotangente, ou espaço de fase. Mas eu acho que eu estou pensando nisso. Só é que os campos não físicos, no sentido, parecido com o que a gente discutiu antes, e campo definido fibradamente. Vale para tudo. Vale para tudo. Aquele mapeia vetores em covetores e covetores em vetores de forma 1 para 1. Ponto final. Né? Mesmo para esses campos... É que aqui não tem mais isso, né? Se você for pensar, porque agora você tem Q e P. Certo? Então, você não tem... Você precisa de um H para dizer quem é Q e P. Como que você relaciona Q e P? Não é igual no caso dos fibrados tangentes sobre o fibrado tangente, em que você tem uma interpretação direta do V como, digamos, a derivada temporal do X, entendeu? Ou né, o R é igual a Q ponto. Isso não tem mais aqui. Porque agora o significado do momento, ele só aparece no momento que você tem uma hamiltoniana. Tá? Então, isso aqui é assim. Agora, quem é a componente desse cara aqui? É a inversa. Mini aplicado a Del, Del, Gama, isso, F, Del, Del, Gama, aqui era Ni, Mi, G. Mas o que é isso aqui? Exatamente. Então, esse aqui, deixa eu ver se eu estou fazendo certo. O G aparece na frente. Deixa eu ver se eu vi alguma coisa. O G aparece. Não, tem algum erro aqui, pera um pouquinho. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu tô... Oi? Era para estar com sinal de menos aqui. Deixa eu só ver se eu errei aqui na definição, só um pouquinho. Então eu tenho DF, que vai ser Del, Gama, Mi, F, D, Gama, Mi, certo? Quando eu calcular o DF barra, deixa eu botar ali. Então, eu tenho ali minha forma, Del, F, Del, Gama, Mi, D, Gama, Mi, vai ser igual a ômega atuando no campo vetorial aqui, que eu vou chamar por enquanto de V. Certo? Esse lado direito é como? Esse cara aqui é DXI, DPI. Vocês lembram disso, né? Isso aqui tudo
atuando em V. Tá certo? Deixa eu só... Ok. Para simplificar minha vida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever isso aqui de outra forma. Esse cara aqui, ó, ele é assim. Ômega mini D gama mi D gama ni. Tá certo? Isso aqui tudo está aplicado em V. Certo? Ok. Então vai ficar assim. Del F, del gama mi D gama mi vai ser igual a ômega. Aí vai no primeiro, vai dar V mi D gama ni menos ômega mini V ni D gama mi. Tá certo? Isso aqui é antissimétrico, então eu posso trocar esses índices aqui e trocar esses caras aqui. Tá certo? Se eu troco esses dois índices aqui, agora eu tenho esse com esse com esse. Aí se eu troco esses dois, vai ter esse com esse com esse. Certo? Então, fica assim. Tá certo? Então tá certo, cara. A gente faz o seguinte aqui. Só para acertar direitinho quem é cada coisa. Tá? Isso porque ele soma duas vezes, tá certo. Ok, então, del gama mi. Aí eu vou trocar aqui os índices, tá? Ni, mi, di, mi. Então eu comparo esse cara com esse cara aqui. Ômega. Ah, tá certo. Mini, veli. Tá certo? Então tá vendo que o ômega ele tá aplicado aqui pela direita, ó. Fica assim, ó. V, ni, ômega, ni, mi. Tá? Isso aqui tá claro, pessoal? Vocês estão viajando? Tá, onde que vocês se perderam? Primeiro no início, na parte de nós falamos como o Ed tem um teste de forma, então ele tem Eu tô pegando aquela equação que eu usei para que você possa definir a partir de uma forma um vetor. Tá. E aí eu estou descendo nas componentes para a gente ver explicitamente como é que a gente faz esse sistema de componentes. Tá? Está ok? Então o V é um vetor tipo... É o vetor único definido a partir dessa forma. Tá, certo. Que é o que eu vou chamar depois de df barra. Tá, e por que eu uso dois? Então, aqui é porque é o seguinte, eu imaginei que... Isso, eu vou ficar perdido aqui. Porque essa forma é assim. dxi dpi. Certo? Então, a gente faz o seguinte. Isso aqui vai ser igual a um ômega mi d gama mi d gama ni. Tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai separar esse cara aqui em dois pedaços. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que é a melhor forma de fazer isso. Porque agora, para separar os pedaços, eu tenho que mudar o símbolo ali. Oi? Não é esse meu ponto ainda não. É só uma maneira de... Então, eu vou fazer o seguinte. Índice latino minúsculo
é o X, índice latino maiúsculo, é o P. E aqui G é uma forma também, não é? Não, ler já é uma função, escalar. É uma zero forma, se você quiser. Mas é porque F não é uma... Tudo que mora em F já é do campo cotangente. Isso, é uma função escalar que toma valores no F. Vocês aceitam essa notação que eu acabei de falar? Índice latino minúsculo é X, índice latino maiúsculo é P. Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Ômega, I, Ni, D, X, I, D, gama. Deixa eu deixar sem 1 sobre 2 aqui, tá? Gama Ni, tá? Mais ômega A, Ni, D, P, A, D, gama, Ni. Tá certo isso aqui? Por que vocês não sabem? É só para ficar consistente com a notação de Einstein de soma. É porque eu tenho o índice que rotula componentes e vetores no espaço cotangente, só que o problema é que as coordenadas do espaço cotangente são P, e P tem índice embaixo, entendeu? Por isso que eu botei esse A em cima aqui. Mas fica horrível a notação, tá? Porque está super ambíguo e super confuso, eu entendo. Mas eu estou querendo demonstrar isso aqui de uma forma bem palpável para vocês. Mas melhorou ou você continuou perdidão? Não, é só uma soma, cara. Aqui, tudo bem, vamos fazer de outro jeito. Não, vamos fazer o seguinte, para não confundir vocês. Tá? Acho que vamos manter a consistência da notação. Aqui vai ficar A, Ni, e aqui eu vou chamar gama, tá? Gama I são X e gama A vão ser os P's, tá? Mas para manter a consistência da notação, acho que fica melhor assim. D, gama A, D, gama, Mi. Tá ok? Tá ok. Agora, vamos ver o seguinte. A gente sabe que isso tem que ser igual a esse cara aqui. Tá? Então, esse termo aqui, o I, só vai ter agora com o Ni quando for A. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. I, A, D, X, D gama I, D gama A. Tá certo? E esse aqui é a mesma coisa. A, I, D gama A, D gama I. Tá certo? Só que essa matriz a gente sabe que ela tem que ser antissimétrica. Então, se eu trocar A com I, troco o sinal aqui também. Só que se eu trocar o sinal aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse cara aqui. Se eu trocar o sinal desse cara aqui e trocar o sinal desse cara aqui, eu tenho o mesmo fator que esse cara aqui. Então, isso aqui eu posso reescrever assim. Com um fator de 2 aqui. E esse cara aqui, para dar com essa expressão aqui, ele tem que ser delta IA. Né? Para você sempre ter o X com o mesmo P. Então, eu boto o fator de 2 aqui, ó, para que esse cara aqui seja justamente as componentes, seja simplesmente o meu delta, que são essas componentes que estão aqui. Esse delta IA aqui. Tá? É confuso, mas dá para entender porque tem um fator de 2, né? Beleza. É porque eu quis escrever nessa notação que as coisas ficam mais compactas. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou querendo descobrir quem é o F através dessa expressão aqui, tá? Então, agora eu escrevo simplesmente em termos das formas dos dois lados e obtenho essa expressão aqui. Tá? Ok. E isso me dá esse cara aqui. Então, você vê que se eu quiser aplicar a inversa dessa matriz aqui, digamos que eu defino uma inversa que é assim. Mi a gama Ni é igual a delta
Mi, Mi. Tá? É a inversa dessa matriz aqui. Como a forma simplética é não degenerada, essa matriz sempre tem inversa. É aquela matriz que eu já falei para vocês, né? 0, 1, menos 1, 0. Certo? Tem que prestar atenção nisso. Tem que fazer isso aqui, inclusive, nas contas que a gente vai fazer teoria de campos, faz toda a diferença. Então, beleza. Então, agora eu vou aplicar pela direita essa inversa, tá? Então, vai ficar assim. Então, pela direita, eu tenho que multiplicar aqui com ômega, mi, alfa, por exemplo. Ômega, mi, alfa, del, gama, mi, de f, vai ser igual a Vni. Vai ser V alfa. Tá? Porque esse cara com esse cara aqui vai dar delta de Ni alfa, muda esse cara para alfa, fica esse cara aqui e dá esse aqui. Então, você vê que as componentes do meu vetor aqui são dadas por essa expressão aqui. Tá? Sempre com esse cara aqui pela direita. No sentido de que está esse índice contraído com esse, não esse com esse. Tá? Por isso que aqui tem o menos. Né? Porque aqui, ó, quando eu vir para cá, tem um menos aqui, ou eu trocaria esses dois aqui. Tá? Posso deixar assim, direto. Ni, Mi. Tá vendo? Porque Ni, Mi, del, gama, Mi de F, que é essa componente aqui. Tá certo? E isso tudo e o que é isso aqui? Isso aqui é parênteses de Poisson de F com G. É um dos exercícios que vocês usaram. Por que eu tenho a derivada de Lie dessa forma? Eu acho que vocês Derivada de Lie do vetor do campo U na direção do campo V é sempre dado por derivada de Lie na direção do fluxo gerado pelo campo V do escalar G é sempre dado por V mi del mi G. Então tá aqui, tá certo? Então vocês podem entender que quando você está calculando o parente de Poisson de duas funções dinâmicas, né, que são funções do espaço de fase, isso aqui é igual ao arraste dessa função nessa direção aqui. Certo? E outra coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte: se vocês pegam um sistema de coordenadas adaptado a esse campo vetorial, vocês sabem o que é isso, né? Um sistema de coordenadas adaptado ao campo vetorial. Eu acho que o Eduardo não sabe. Bom, deixa eu fazer aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Então, se eu tenho um campo vetorial x mi, certo? Vou botar x barra, que é igual a x mi del x. Vou botar aqui. Certo? Você fala que você encontra um certo sistema de coordenadas onde esse vetor aqui vai ser igual a v. Desculpa, vai ser del alfa. Tá certo? Você sempre pode fazer uma mudança de sistema de coordenadas para que, pelo menos um vetor, ele possa ser escrito assim, com uma derivada parcial em relação a uma das suas coordenadas. Tá certo? Então, se você, lembrando desse resultado geral aqui, que vale sempre, você pode pensar que se você está fazendo um sistema de coordenadas adaptado aqui, e você tem um fluxo gerado por esse campo vetorial, isso aqui nada mais é do que del G, del mi, onde seja mi essa coordenada, digamos, adaptada ao campo df barra.
Certo? Então, isso aqui, ó, é uma maneira super geométrica abstrata de definir isso aqui. Tá? Isso aqui está claro, pessoal? Claro, eu só me perdi da outra passagem para essa situação, falando do piano. Quando você passou daquela linha para essa situação? Daqui para cá? É. Quando aparece esse nome de Gênesis, daquela convergência, Ah, é porque antes eu estava botando mini, ni. Mas o certo é ni, mi, ni. Tá. Né? E aí, como agora está assim, tá vendo que esse cara aqui está aparecendo na direita e esse cara na esquerda aqui? E aí, se você for reescrever isso aqui em termos de componentes P e Q, você vai ver que vai ser, isso aqui vai ser igual a del F, del X, I, del G, del PI, menos del G, del XI, del F, del PI. Tá? Ok. Mas eu acho que perdi o comentário aqui. Eu estou falando o seguinte, se você lembra disso, se existe esse sistema de coordenadas adaptado ali, e ele sempre existe para pelo menos um vetor, você pode olhar essa expressão aqui e pensar que agora essas variáveis que estão aparecendo aqui são desse sistema de coordenadas especificamente. Então, se o seu vetor, digamos, ele é a coordenada x1, né, ou seja, associado ao seu vetor está a coordenada x1, significa que a derivada, o f aqui é x1. Então, essa derivada aqui, ela vai ser zero, exceto para x1. Então, aqui vai ficar só P1 aqui, certo? E esse aqui é o f, está derivado em relação a P, é zero sempre. Então, essa é outra maneira de ver que a derivada de Lie no sistema de coordenadas adaptado vira a derivada parcial. Tá? Ok. Agora, é importante entender isso, ó. Se o meu V, se o meu F for x1, aqui o meu G é P1. Tá? Então, vocês estão vendo que a coordenada adaptada a x tem que ser P e P tem que ser x. Certo? Isso é super importante, porque isso vai ser justamente a base da questão do comutador de x e p igual a I cortado. Tá ok? Ó, é porque a gente está procurando o quê? Um campo vetorial, ele pode estar associado a uma certa coordenada. Certo? Só que a gente não tem um campo vetorial qualquer, a gente tem um campo vetorial hamiltoniano. E o campo vetorial hamiltoniano vem dessa F aqui. Quando o campo vetorial hamiltoniano que vem da F é dado por uma F que é igual a x1, a gente descobre que isso aqui é derivado em relação parcial em relação a P1, a variável canonicamente associada a x1. Vamos ver isso mas vamos ver isso de uma forma melhor. Então vamos lá. Vamos fazer x1. Se incomoda que eu use x1? Tanto faz, tá? Mas vamos começar aqui com x1. Então, eu vou ter aqui dx1 barra. Certo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Esse é o campo vetorial que a gente está calculando. Tá? Então, esse cara aqui, a gente pegou a fórmula. Cadê? A fórmula explícita está ali. Então, vai ser ômega ni mi del x1 del gama ni, tá certo? É assim, isso, de gama ni. Opa, tem uma coisa de gama. Essa aqui, ao contrário, né? A gente está assumindo então. Não, eu estou fazendo besteira. É ni del. Peraí. Isso, tá certo. Del gama ni. Tá? Uma dúvida surgiu agora. Isso aí não é equivalente a falar então que o DF barra é igual a del xi? Ou é a mesma coisa?
Espera aí, repete. Isso não é equivalente a dizer que D... O nosso F é igual a x1, né? Isso, nosso F é igual a x1, isso. Então, daí, o D, F barra, é dx1 barra, que o professor escreveu. Isso. Isso aí é igual a del x1 ou não? Não. Não, entendi. A gente vai ver agora o que é isso aqui. Eu acho que entendi a lógica. A gente está definindo esse espaço de fase, aí eu associo um outro campo vetorial através de uma 5F. A gente vai ver primeiro o seguinte, quando a minha função F é simplesmente x1, quem é o campo vetorial? Tá? A gente vai calcular isso aqui agora. Tá certo? Tá certo, mas não necessariamente é o campo vetorial usual associado àquela coordenada, isso quer dizer. Não vai ser, justamente, a gente vai ter uma surpresa aí. Tá? Então aqui, ó, dxi de gama ni, certo? Esse cara aqui vai sobrar só quando aqui for i também. Ele vai ser j. Mas você está usando para I ou para 1? Que? É É 1, tá? Então esse cara aqui vai sobrar só quando isso aqui for igual a 1. Certo? Então vai ficar 1 aqui. Certo? Esse cara aqui só vai sobreviver quando for o quê? igual. Não. Esse cara aqui é uma matriz antissimétrica, né? E ela tem aqueles identidade, lembra? Identidade menos identidade. Então isso aqui é 1, né? Pensa numa matriz aqui, ó, que é 0 aqui, identidade, menos identidade. Certo? Então vai sobrar quando esse cara aqui for n mais 1. Né? N mais 1. Só quem é o n mais 1? É o del P1. Certo? Então, dx1 barra é igual a del P1. Tá? Agora, isso aqui é um campo vetorial. Certo? Vamos calcular quem é o fluxo. Né? Então, o fluxo vai ser dado por soluções da seguinte equação diferencial. Eu tenho aqui um campo vetorial μ, que eu vou botar um μ x1 aqui, tá? Se fosse para uma função f qualquer, eu botaria f aqui, tá? Como a f é x1, eu vou botar x1 aqui. Então, esse cara aqui é igual a dx1. Tá? Ou seja, esse cara aqui tem que satisfazer essa equação diferencial. Tá? Vamos chamar de epsilon parâmetro. Como é que é esse campo aqui? Só que ali é com H, agora é com x1. Eu posso ter um fluxo associado a qualquer campo vetorial. O meu campo vetorial é dado pela projeção do meu derivado exterior do F. Então esse cara aqui vai ser o fluxo gerado por x1. Tá ok? Isso aqui é super importante de entender, porque o cerne da coisa vai estar associado a esses fluxos aqui, tá bom? Beleza. Então vamos pegar a equação diferencial. Isso aqui é um campo vetorial, né? A gente estava chamando de Z, a gente chamou de Y de T, não foi? Lembra? Então esse cara aqui vai ser assim. Y, mi, ponto, del, gama mi, igual a isso aqui. É só a gente resolver essa equação aqui. É porque eu escrevo dessa forma, mas são coisas tão simples, que se vocês vissem de uma forma mais banal, vocês nem perceberiam que teria alguma coisa aqui. Isso aqui é uma projeção de uma curva qualquer, certo? Isso aqui é a tangente dessa curva. Lembra que eu estava usando y para quando for o gama numa curva eu chamei de y? Da mesma forma que o xi na curva eu chamei de z. Isso assim, mas não tem o H no x. Tem que o DH barra no x. Então, o DH barra define um campo vetorial, né, cujos fluxos a gente chama de mi estrela H.
Não entra como DH barra e DX barra. O que é DH barra? Esse é DH barra, Troca o H por F. Significa que eu tenho agora uma outra função dinâmica que define outros fluxos. É o MiX1 estrela. O que você achou que era? Ah, MiH estrela? Ah, você achou que isso aqui era um H? Tá, tudo bem, é razoável. Tá? Oi. Cara, vamos seguir? Vocês se importam? Então tá. Agora vamos resolver aquela equação ali. Então aquilo ali vai me dizer o quê? Que x i ponto é igual a zero, né? Essa equação aqui. Estou chamando de x? Que QI ponto é igual a zero. E eu vou ter que PI diferente de 1 ponto é igual a zero. E P1 ponto igual a 1. Tá? Esse ponto aqui é derivado em relação ao parâmetro da curva. No caso do H, a gente chama esse parâmetro de T. Aqui a gente pode chamar de qualquer porcaria, vamos chamar de epsilon. Significa basicamente que P1 é igual a epsilon mais uma constante qualquer. Vamos pegar o caso unidimensional, x e p. Como é que são esses fluxos? Porque você vê que a solução aqui, para os outros, são constantes. Então, significa que para cada constante aqui, eu tenho uma solução diferente aqui. Ó. Esse é o meu fluxo gerado pelo aquele campo vetorial x. Tá? Se eu pegasse o campo vetorial P, meus fluxos vão ser linhas aqui, se eu não me engano, para a esquerda. Vão ser linhas assim, ó. Certo? Então, a derivada de Lie nesse fluxo é você pegar uma função que está definida aqui, arrasta através dessas linhas a função, ou seja, o valor da função aqui vai ser o valor da função aqui, se as linhas fossem curvas, né? Estou fazendo só para o caso mais geral. Né? E aí você pega a função aqui. É a derivada de Lie. Como aqui você vê, quer ver um fluxo rígido, né? Ele não amassa nada, então é fácil, né? A derivada é simplesmente a taxa de variação da função quando você anda nessa direção aqui. Ficou mais claro? Está mais palpável o significado geométrico dessas coisas? Hã? Beleza. Só que agora eu acabei pulando outra coisa. Deixa eu ver. Já que porque eu ia falar um pouco das funções convexas antes de chegar nisso, mas como no começo eu mudei um pouco a ordem, eu acho que eu vou terminar isso aqui e depois eu volto para falar das funções convexas, tá? Então vamos lá. Vamos entender agora um caso um pouco mais complicado. Deixa eu ver se dá tempo. Ah, tá. Então, ó. E ficou entendido o que é um campo vetorial hamiltoniano, o que é um fluxo associado a um campo vetorial hamiltoniano? A função, isso. E daí a gente joga os passos. Se for zero, ela é arrastada para o link ou algo tipo. Isso. Se for zero, significa que a função ela segue o fluxo. Ou seja, imagina o seguinte, eu tenho uma função, né, f que é definida no espaço de fase.
Vx, certo? Aqui ela tem um certo valor, aqui nesse ponto a função é igual a 5, certo? Digamos que meu fluxo ele ande para cá assim. Se a derivada for igual a 0, significa que aqui é igual a 5 também, certo? Né? Ou seja, ela é constante ao longo do fluxo. Isso, pode pensar assim. Você vê que é basicamente o gradiente invertido, né? É como se pegasse o gradiente e fizesse uma coisa de 90 graus numa direção específica. Porque o df é gradiente. Quando você pega a inversa do ômega, você está meio que jogando todos os p's no x, né, e o x no menos p. Agora vamos ver o que acontece, é o seguinte. O meu ômega é uma 2 forma, certo? Então eu posso pegar dois vetores aqui, v e u, certo? E como eu falei para vocês, esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser d gama. Vai ser gama sobre 2 mi, d gama mi, d gama ni, aplicado em vu. Tá bom? Esse cara vai ser V. Tá? Se eu fizer aquela brincadeira toda, eu vou ter o seguinte, isso aqui vai ser I. Isso aqui está claro? Deixa eu ver se eu não errei nada. Aqui eu não sei se seria tipo ômega mi com mi vem. Como é que é? Porque não tem I aqui, né? Aqui é sempre I com A ou A com I. Ok, mas lá em cima seria com ômega mi com mi vem, certo? Ômega Mini. mini. Vem. Isso. Eu confesso que você falou que está escrito aqui. Não, ômega mi com mi vem. Ah, você tem toda a razão. Não é. Tá. É porque ele aparece, né? Os dois aqui. Só que parece com o sinal trocado, eu venho para cá e tiro o sinal de 2. Não, né? Então, 2 menos, né? Esse V primeiro veio para cá, então ficou mi, ni. Agora o V veio para cá com sinal trocado, então fica veni, o mi. Certo? Só que esse cara é antissimétrico, então eu posso trocar o sinal e tirar o 2 daqui e fica assim. Né? Porque, ó, primeiro com V, segundo com U. Segundo com V e primeiro com U. Então eu troco aqui para esse cara aqui, rerotulo trocando mi por ni e tenho os dois fatores para tirar o 2 aqui. Como é que é? Eu tinha copiado com a antes, só que esse não está certo. Assim que está certo. Isso. É que eu tinha esquecido, eu pulei um passo aqui na minha cabeça. Agora, o que é isso aqui? Esse cara aqui vai ser uma coisa do tipo, ó, vamos pegar no caso unidimensional. No caso unidimensional, esse cara vai ser assim. O Vx, você pode pensar como sendo... Eu não queria fazer assim, porque eu não queria dar noção. Vamos lá. Vamos pensar que o meu campo vetorial é um pequeno deslocamento no espaço. Tá? Então eu vou chamar as componentes... Não é uma boa notação. Vamos fazer. Você percebeu que o
2, ele vai sumir quando a gente somar esses termos? Isso, esses dois se somam. Mas ainda tem 2 termos embaixo, acho que eu tenho perdido na soma. Ah, não, você tem razão. Não. Não, pera um pouquinho. Bom, aqui somou e ficou... Vamos fazer mais fácil, então. Estava em 2 termos, a gente vai inverter o sinal 2 vezes e vai matar o 2, né? Então, vai ficar assim, ômega, mini, vmi, uni. Certo? Até aqui tudo bem? Só que agora, ó, ômega, i, a, vi, o a, mais ômega, ai, va, o i. Eu só abri o somatório do grego para latino minúsculo e latino maiúsculo. Daqui para cá foi ok? Sim. Né? E aí eu sei que quando eu botar i só sobra a, né? Quando eu pegar índice latino minúsculo só sobra maiúsculo aqui, porque essa matriz é antissimétrica, né? E a mesma coisa aqui. Antissimétrica não, é blocada, né? Só que eu posso fazer agora o seguinte, eu posso botar em evidência, eu posso trocar a posição desse i com esse a, usando que ela é antissimétrica, e posso botar em evidência. Então isso aqui vai ficar assim. Ômega i a vi o a menos va o i. É o que eu tinha escrito, né? Então, digamos que a gente esteja no caso unidimensional. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser V1 U2 menos V2 U1. Tá certo? Se eu pego aqui, no caso aqui, essa aqui é a direção P, del P, e essa é a direção del X, tá? Isso aqui vai me dar um certo vetor, né? V com componentes V1, V2. Esse cara vai me dar o U, que é um certo vetor com componentes U1, U2. Tá certo? Isso aqui é o quê? Não. É a área do paralelogramo aqui. Isso aqui é tipo o componente do produto vetorial. Isso aqui você pode pensar em termos de uma métrica euclidiana, que eu vou botar aqui só por simplicidade. Isso aqui vai ser uma coisa assim, ó, V, U, seno de θ. Tá certo? Então, esse cara aqui, ó, se eu tivesse agora com uma coisa de muitas dimensões, eu ia ter 1 com 2, 2 com 1, certo? Só que eu ia ter também o 2, né? Eu ia ter sempre uma coisa assim, ó, V1, U, N mais 1, menos Vn mais 1, U1. Depois eu ia ter o V2, o N mais 2, menos Vn mais 2, o 2. Então eu ia ter a soma dessas áreas todas. Tá certo? Então, essa nossa 2 forma, ela está medindo áreas, a projeção, dado 2 campos vetoriais quaisquer, a projeção de toda, a soma das áreas de todas as projeções x1, P1, x2, P2, x3, P3. Tá? Então, de certa forma, isso aqui me dá uma maneira de medir volumes no espaço. Tá? Não só isso, eu posso fazer agora o seguinte, eu posso pegar ômega, externo ômega. Certo? Só uma coisa aqui, a conta da manipulação ali, a forma que está dizendo era aquela expressão que
fator de 2? Isso. Lembra que eu tive que botar o fator de 2? Porque se eu botasse só dx dp aqui, aí ia ficar aquela matriz que a gente estava esperando, né, sem o fator de 2. Mas quando a gente bota gama, gama aqui, a gente é obrigado a botar o fator de 2 para acertar a contagem. Foi aquela continha que eu fiz antes. Tá? Quanto é que é esse cara aqui? Pois é, mas não é não. Tem cara, mas não é não. Não é nem 0 nem 1. Você pode, sei lá, trocar a ordem deles, vai levar o menos ele mesmo. Porque você tem que tomar cuidado quando você troca a ordem no produto externo de dois bivetores, de duas formas. Quando você troca, né, quando você tem aqui uma forma W com uma forma P, isso aqui vai ser menos 1 elevado a... Deixa eu me lembrar. N mais L, é isso? Isso. Menos aqui. Onde N é o grau, o rank o N dessa N forma, tá? E o L é o L dessa L forma aqui. Ou seja, isso aqui é uma N forma, isso aqui é uma L forma. Oi? Esse 2 mais 2 vai dar positivo e função de antes. Não, pera um pouquinho. Quando for 1. Não, então eu estou errando alguma coisa aqui, peraí. Será que eu tenho mais 1 somando? Talvez isso. Tá. Isso aqui é NL. Tá? N vezes L. Porque pensa o seguinte, ó. Esse cara aqui você pode pensar como sendo uma coisa assim, dx, né? Dx N vezes. E agora eu tenho uma coisa assim, dx... Aqui eu não estou botando os índices, tá? Mas pode pensar que tem índices diferentes em todos os x aqui. dx, tá? L vezes. Esse cara aqui passa por N. Então ganha um sinal de menos 1 elevado a N. Esse cara aqui passa por N de novo. Então, menos 1 elevado a N. E daí somos expoentes. Somos expoentes. Somos expoentes, espera um pouquinho. Só se tem assim, algum último não for. Como é que faz isso aqui? Porque, ó. Tá certo isso aqui, né, que eu tô falando. Parece. Parece que está falando isso aí, né? Não poderia ter, não sei, talvez mais uma possibilidade por causa do produto externo também, das formas? Então, somos expoentes quantas vezes? Porra, mas vocês também querem me confundir, né? Quantas vezes eu estou somando os expoentes? L vezes. Oi? Oi. Se eu somar N L vezes, é L vezes N. Faz sentido? Porra, vocês querem me ferrar mesmo. Ó, eu estou fazendo isso aqui L vezes. Então é N mais N mais N mais N L vezes. É L vezes N. Porra, agora a gente está esquecendo até de multiplicação e adição, cara. Eu falei para vocês já do livro de matemática que eu acho muito legal, que o cara fala que eu sabia muito bem o que era uma curva até ler tantas, como é que se diz? Contra-exemplos para não ter mais clareza de nada. Então, você não sabe nem somar e multiplicar. Tá, pessoal? Então é isso aqui. A gente está discutindo esses dias que a gente não sabe se é uma média. Uma média. Não, isso só vai piorar. Bom, então, pessoal, tirando essa duvidazinha aqui, esse cara aqui também esse cara aqui agora é uma 4 forma, tá? Se o seu espaço tiver só 2 dimensões, claro, esse cara aqui vai ser 0. Mas se ele não for, você consegue mostrar que esse cara aqui é 0, esse cara aqui é diferente de 0 e não degenerado, somente se ômega for diferente de 0 e não degenerado. Depois vocês podem fazer as continhas, tá? Não é muito difícil, não. E, em geral, você ainda pode fazer o produto desse cara aqui
P vezes. E você vai ter um ômega elevado a P. Tudo bem? Se você fizer isso aqui N vezes, você tem a maior forma possível. Porque se você tem uma 2 forma, você fez isso N vezes, você vai ter uma 2N forma. Tá certo? E aí você consegue mostrar que alfa é igual... O que você consegue mostrar? Você pode definir alfa como sendo 1 sobre N fatorial ômega elevado a N. Essa é a maior forma que você consegue definir no seu espaço. Isso é uma 2N forma. Isso é uma 2N forma. Oi? Que é ômega N. Exatamente. E você consegue mostrar que essa forma, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que não é muito difícil de ver. Isso aqui vai ser produtório sobre I de dxi dpi. Onde esse produtório é produtório sobre o produto externo, tá? Eu estou calculando o produto externo desse cara com ele, desse cara aqui, x1, p1, x2, p2, ou seja, isso aqui vai ser... O índice é o mesmo do x1 É. Externo dx2, dp2 e assim por diante. Tem que entender por que você preparar isso, porque estava falando que ele é o ômega do seno ômega, né? Desculpa, repete. Estava falando que ele é o ômega do seno ômega. Como é que tirou isso? Eu fiz uma vez, eu falei que eu posso fazer isso P vezes, tá? E eu defini o meu alfa, tio, como sendo o ômega n sobre n fatorial. Tá? E aí eu estou dizendo para vocês, essa é uma continha que vocês podem fazer, que se vocês calcularem na base coordenada direitinho, vocês vão encontrar que o seu alfa, tio, vai ser dado por esse cara aqui. Agora, vocês se perguntam, por que você está fazendo isso? Né? Porque primeiro, você começa com a interpretação de ômega, tá? Então eu tenho uma medida que me dá áreas, dá 2 vetores da áreas. Agora eu posso calcular o ômega ao quadrado, que é uma medida que me dá 4 vetores, ele me dá uma área desse hipercubo quadridimensional. Se você for fazer essa brincadeira aqui, ó, você vai ver que é exatamente o hipercubo quadridimensional. Ou seja, eu pego 4 vetores, vou fazer esses 2 vetores, 2 com 2 aqui, o terceiro aqui, o quarto não tem para eu colocar. Você faz ali o hiperparalelepípedo, não sei se tem uma palavra melhor para isso, certo? E o volume dele vai ser dado por essa área aí. Tá certo? Então, a gente pode fazer isso até o máximo. Onde agora eu estou medindo, eu tenho uma medida de volume na variedade. No próprio espaço de fase. Certo? Então agora eu posso medir volumes no espaço de fase. Lembra? Eu falei para vocês no começo da aula que a conexão define uma medida de volume no espaço, né? No espaço pseudo-euclidiano que você está trabalhando, pseudo-riemanniano que você está fazendo em relatividade geral, por exemplo. Tá? Aqui no espaço cotangente você tem de graça uma medida de volume. E ela é canônica no sentido de que não tem nada que você colocou aqui a mais. Não tem nenhum grau de liberdade aqui. A gente vai discutir depois o teorema de Darboux, que diz, inclusive, você consegue provar que, na verdade, essas estruturas todas estão sempre lá e sempre podem ser escritas assim. Não tem nada a mais aqui, não tem grau de liberdade. Porque na relatividade geral, você tem um grau de liberdade. A métrica está livre, você pode escolher a métrica do jeito que você quiser. Aqui você não pode escolher o ômega do jeito que você quiser. O ômega é dado, não existe outro ômega, o ômega é sempre o mesmo. Pessoal, eu me perdi aqui como a gente vê que essa área é o volume. Que essa área dos vetores dá o volume na variedade. Por essa expressão aqui. Você pode pensar que isso aqui é tipo um símbolo de Levi-Tivita com 2n índices e através do símbolo de Levi-Tivita você pode botar 2n vetores e ver que isso aí vai dar o volume do hipercubo. Hipercubo não, né? Hiper, sei lá o quê. Tá? Agora, o que esses volumes têm de interessante? Porque, veja, beleza, esse negócio me deu uma medida de volume, mas e daí que esse negócio é uma medida de áreas, áreas quadridimensionais, 6-dimensionais, 8-dimensionais? Por que esses caras são importantes? Né? A gente vai ver agora. Professor, só que tem uma coisa que não ficou muito clara para mim. Que a forma simplética, em
serve ela como sendo DXI externo DPI, certo? Aí tem uma soma implícita? Tem. Mas O índice em cima e embaixo está somado. tem uma soma implícita dentro daquele... Não, aqui não, aqui não. Por isso que eu botei o produtório explícito aqui. É um produtório em que o produto é dado por produtos externos. Aqui não tem soma. Aí não tem soma. Aqui não tem soma. Por isso que eu botei o produtório aqui. Isso é igual a isso aqui que eu escrevi embaixo. DX1 externo DP1, externo DX2 externo DP2, externo DX3 externo DP4, DP3 e assim por diante. Está um pouco estranho para mim enxergar, porque aquilo é um produto de N formas simpléticas. O que aconteceu com uma soma? Ela morreu porque foi tomando os produtos externos? Foi? Você tem que fazer essa conta. E por isso que tem esse N fatorial aqui, ó. Tá. Porque você vai abrir todas essas somas aqui, aí você vai pegar um com uma, depois você vai pegar o outro com outro, aí você vai pegar todas as combinações possíveis, vão ser N fatoriais desses termos, você rearranja, some esse termo de N fatorial aqui e some essa soma aqui. Tá? Agora, quem é a derivada de Lie na direção df barra de ômega? Vamos calcular? Vocês querem que eu faça como? Com os Ds ou com os componentes? O que vocês preferem? Usando, escrevendo esse cara aqui em termos de D, dxi, dpi, ou usando que ômega é igual a ômega mini, d gama mi, d gama ni, sobre 2. De baixo? Então tá. Então, pelo de baixo, isso aqui vai ficar como? Vai ficar df barra mi, del gama mi, ômega mi sobre 2, d. Tá? Essa é a primeira componente. Aí lembra, né? Derivada de Lie, como é que a gente faz? Agora a gente tem que fazer o contrário. Aí a gente vai fazer o seguinte: mais ômega mi. Aqui gama, não, gama demais é alfa. Tá? Então aqui eu boto alfa e aqui eu vou botar del gama ni df barra alfa. Certo? Mais ômega. Agora, em vez de eu perder o ni, eu perco o mi. Então fica alfa ni del gama mi df barra alfa. Isso tudo multiplicando d gama mi d gama ni. Ali não tem gama alfa, né? Vamos ver gama 2. Aonde? Na primeira componente. Alfa. Tudo isso aqui é uma das formas. Tem a base aqui. Bom. Agora, quem é esse cara aqui? Bom, esse aqui é 0, né? Lembra que esse cara aqui é uma matriz constante. Então, agora, como é que vai ficar esse cara aqui? Ômega mi alfa sobre 2 del gama ni, e aqui vai ficar assim: ômega lambda alfa del gama lambda f.
Lembrando que aqui o sinal é trocado, né? Por que a primeira derivada é zero? Porque isso aqui é uma matriz constante. Lembra que a gente viu que as componentes vão ser sempre 1 e 0? Menos 1 também? Mais ômega alfa ni sobre 2 del gama mi lambda alfa del f del gama lambda. Isso aqui tudo de gama mi de gama ni. Tá certo? Não, aqui não. O 2 é só aqui mesmo. Então a derivada passa para cá de novo e a derivada passa para cá de novo, no f. Tá certo? Então isso aqui vai ficar como? Ó, esse índice está com esse cara aqui. Então tem que dar, se eu trocar a posição aqui, tem um sinal de menos, esse cara aqui me dá uma delta. Tá certo? Então vai ficar assim. Deixa eu fazer do outro lado. Vai ficar assim. Esse cara vem para cá, vai virar um delta de menos mi lambda. Como é? Como é? Meu Deus. Essa aula tem mexido esse tipo. É mais trabalho pra cá. Como é que você conseguiu acertar? Tá bom. Não, sem problema. Então tá bom, esse cara aqui vai ficar assim. Del 2F del gama ni del gama lambda. Tem algum erro aqui? Ah, não, tem erro nenhum. Certo? Como assim? Só um alfa aqui, e um alfa aqui, e um alfa aqui. Tá? Mas, nesse segundo termo, a mesma coisa, eu contraio o primeiro... Ah, não, esse aqui está contraindo direitinho, então não muda o sinal, tá vendo? Então esse cara aqui vai ficar delta, ni alfa, deixa eu ver, delta ni alfa, isso, sobre 2. Oi? Comuta. Del gama mi, del gama lambda, de gama, né? Gama mi. Então, agora a gente pode fazer o último passo. Então, eu vou trocar o meu lambda por mi, menos del 2f, junta com... Não, já vai saber. Nem precisa. Isso. Gama ni. Vou botar um meio lá de fora. Gama mi mais del 2 f del gama mi del gama ni de gama mi de gama ni sobre 2. Só que isso aqui é quanto? Isso aqui é 0. Olha que interessante que a forma simplética tem. Ela, se arrastada ao longo de um fluxo hamiltoniano, seja definido por F ou o que quer que seja, ela não muda.
ela é invariante. Professor, mas uma dúvida. A gente calculou derivadas, elas são coordenadas, os elementos de matriz a zero, e quando você escreve os elementos de matriz é constante. A forma simplética, ela é um campo, uma duas forma constante, ela faz inteira ou não? Esse é o teorema de Darboux. A gente definiu ela a partir daquela nossa forma canônica e viu que naquelas coordenadas que nós estávamos usando, ela é constante. A gente viu isso, por construção ela é constante. O teorema de Darboux mostra que quando você tem uma forma simplética, sempre vai haver um sistema de coordenadas onde ela pode ser escrita como uma constante 0, 1, menos 1, 0. Em toda a variedade. O que é outra diferença para a geometria riemanniana. Na geometria riemanniana, você prova que você sempre pode localmente escrever a sua métrica pseudo-riemanniana, né? A sua métrica como sendo uma métrica de Minkowski. Num ponto, não numa região. Aqui é diferente. Você pode escrever em toda a região, você pode escrever globalmente, ou pelo menos numa aberta da sua variedade, a sua forma como sendo 0, 1, menos 1, 0. Certo? E não só isso, o fluxo, os fluxos hamiltonianos preservam a sua forma simplética. E vocês podem falar, mas poxa, e daí? Porque você me mostrou que esse negócio dá uma medida de área e de outros tipos de volumes maiores, né? E agora você provou que esse negócio é preservado pelos fluxos hamiltonianos. Bom, mas é óbvio, né? Por que isso é importante? Significa que o fluxo gerado pela hamiltoniana de ômega é igual a zero. E não só isso. Usando a regra de Leibniz, né? DH. Certo? Porque a derivada de Lie do produto exterior satisfaz a regra de Leibniz, né? Então a derivada de um vezes o outro, como a derivada desse é igual a zero, a derivada do alfa barra tio também é zero. Tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de teorema de Liouville, ou pelo menos parte integrante do teorema de Liouville. Significa que a importância desses volumes aqui é que esses volumes são preservados pelos fluxos temporais. Então, se você tem uma região do espaço de fase com um certo volume, e agora você evolui a dinâmica do seu sistema usando uma dinâmica hamiltoniana, com uma hamiltoniana H qualquer, esse volume vai ser preservado aqui. Isso vai me dar a base da construção de todas as teorias estatísticas, né? Pode falar. Você fala que é o fluxo temporal, quando a gente fala em mecânica quântica, a gente usa o... Não, na mecânica clássica. Não, na mecânica clássica. Na mecânica clássica, exatamente. Esse cara aqui é o fluxo temporal de uma partícula qualquer, que satisfaz de uma partícula não, de um sistema, né, que satisfaz as equações de movimento. Certo? Mas não só esse cara é zero, mas todas as potências de ômega são zero. Então isso aqui está associado ao que a gente explora muito mais. Se pegar os livros, eles vão explorar muito mais esse cara aqui do que esse cara aqui. Mas, em particular, para a teoria quântica de campos, esse cara aqui é o essencial para a gente. É essa preservação aqui que faz a gente conseguir construir os operadores de acriação e aniquilação. Na verdade, a gente vai usar isso aqui para construir esses operadores. Tá? E a gente vai entender por quê. Tem um monte de truques ainda aí no meio do caminho. Mas o importante é entender que não só a hamiltoniana preserva o fluxo. Tá? Não só o fluxo hamiltoniano preserva a forma simplética. Qualquer fluxo hamiltoniano preserva. Não só aquele gerado pela hamiltoniana, mas gerado por uma função dinâmica qualquer. Tá certo? Vamos ver um pouco isso? Antes da gente passar para a parte mais abstrata não, mais prática, vamos ver um pouco o que significa isso aqui. Acho que dá para ver um pouquinho. Pensa na sua hamiltoniana como sendo P ao quadrado sobre 2M. Quem é o nosso DH?
esse cara aqui vai ser ômega, mi, del, gama, mi, p ao quadrado sobre 2m, del, gama, mi. Tá certo? Quanto é que é isso aqui? Caso unidimensional, por isso que eu botei só um P. Vai aqui sobrar só quando for P. Quando for P aqui vai dar menos, né? Espera aí, tá certo. Eu tô fazendo alguma coisa errada, vai ficar assim. P. Tá certo? Como é que é esse negócio? Então aqui eu tenho X, aqui eu tenho P, certo? Então esse aqui é um campo vetorial, tá? Esse campo vetorial ele é assim. Ele tá certo isso, cara? Oi? Não, aqui é mais, cara. Porque, né, esse cara aqui quando for 2, né? Ômega vai ser igual a 0, 1, menos 1, 0, né? É igual a 0, 0. Tem nada a ver, vai ser tipo 0 e alguma outra coisa lá. Primeiro você fica o ômega para a matriz comum, você fica para... Ah, não, é justamente, esse cara aqui, justamente a inversa tem que ser assim, né? A inversa é assim. É isso que você está falando, né? Não, que você falou, o vetor que tem que multiplicar para dar, não sei o que, você estava pensando na inversão da expressão. Então, basta ver que esse cara aqui é a inversa desse aqui, ó. 0, 1, menos 1, 0. Tá? Por isso que então esse cara aqui, tá? Porque, lembra, esse cara aqui é a inversa das componentes da matriz canônica, da matriz da forma simplética. Tá? Então dá isso aqui. Tá? Vamos lá. Então, basicamente, quando eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, esse cara aqui vai ser um vetor nessa direção aqui. Quanto mais eu aumentar, esse vetor cada vez maior ele fica, tá vendo? Até aqui, que ele é 0. E aqui, ele é assim. Esse é o meu campo vetorial. Se eu calcular ele nessa linha aqui. Tá certo? Beleza. Deixa eu ver. Agora, o que a gente pode fazer? Veja, eu posso tentar resolver o meu problema de entender o fluxo hamiltoniano pegando um fluxo que seja ortogonal a esse cara aqui, no sentido de que eu tenha dois sistemas de coordenadas no meu espaço de fase, definido por como é que se diz? Vetores que comutam. Tá? Ou seja, um sistema de coordenadas com vetores que comutam no sentido de parênteses de Lie deles igual a zero. Tá certo? Então vamos descobrir quem é o vetor que tem um parênteses de Lie igual a zero com esse cara aqui, certo? É. O comutador dos campos vetoriais. Tá? Então vamos lá. Então agora a gente usa geralmente a mesma notação, né? Vou fazer assim. Vocês não vão confundir não, né? V com DH barra igual a 0. Tá? Então esse cara vai ficar assim. Vmi DH barra gama
menos D H barra Mi. Tá? Eu quero resolver essa equação diferencial aqui. Bom, aqui é tudo muito simples, né? Só tem esse cara aqui, só tem componente 1, certo? E aqui só vai ser a derivada em relação a 2. Então vai ficar assim, V2, e esse cara ali vai ficar sobre M. Tá? Menos. Esse cara aqui só tem componente 1, que é P sobre M. Então, se ele só tem componente 1, esse cara aqui vai ficar del. Vou fazer por partes. Eu vou fazer aqui, porque eu estou fazendo uma vez, vai estar ficando confuso. Vou pegar aqui, ó, Vmi, del gama mi. Quando o meu ni for igual a 1, então esse cara vai ficar assim, P sobre M, menos P sobre M del X de V1. Certo? Quando o meu ni for igual a 2, eu vou ter assim, Vmi, gama mi, o 2 vai ser 0 aqui, menos P sobre M del X V2 igual a 0. Tá certo? Deixa eu ver. Ok. Então, V2 não pode depender de X, né? Tem que ser constante em relação a X. É a primeira. Né? V2 é igual a uma função de P somente. E essa outra equação vai ser como? V2 sobre M menos P sobre M del V1 del X igual a 0. Tá certo? Eu fiz uma besteira aqui, não, né? Esse cara daqui, esse cara daqui. Então, V1 vai ser igual a V2 vezes X mais uma constante de P. Tá certo? Vezes um X qualquer. Mais eu vou botar aqui um L de P. Quê? É, só copiei de novo, para chamar essa constante de uma certa L de P aqui. Não, tem algum erro aqui, peraí um pouquinho. Falta o P, né? Isso, exatamente. Tá? Tá certinho agora, né? Ou seja, se eu derivo esse cara aqui e multiplico por P, eu tenho um P2. Isso, o V2. Vocês podem depois se convencer sozinhos, tá? Mas a gente pode simplificar muito nossa vida escolhendo o V2 igual a P. Tá? Se a gente escolher o V2 igual a P, a gente vai ter assim, V2 igual a P e V1 igual a X. Tá certinho, deixa eu ver.
Essa era para ter uma massa aparecendo em algum lugar aí. Deixa eu fazer uma besteira. Eu não entendi por que fica só o V2 surpreende. Era para ser o quê? Não tinha, não é o V2 que... DD... Ou seja, aqui o meu vetor eu tinha as notas disso aqui, mas não consegui passar limpo. Deixa eu ver que direção. Pessoal, já que já estourou e eu não estou lembrando de cabeça como é que faz isso aqui, tá? Mas a gente vai ver justamente como é que você anda no espaço de fase de forma que você tenha duas coordenadas, T e uma outra coordenada qualquer, que é justamente a coordenada do campo vetorial que comuta com o campo vetorial hamiltoniano da hamiltoniana, certo? E aí você vai mostrar que a gente tanto faz se você evolui no tempo, anda nessa outra direção, ou anda na outra direção e depois evolui no tempo. Isso é extremamente importante, tá? Porque a gente vai usar essas ideias para construir soluções completas, ou seja, espaços completos de soluções desses problemas. E são esses espaços completos de soluções que são a base da construção da quantização, tá certo? Mas eu vou fazer essa continha com detalhe para vocês, tá bom? Desligar ali.